Olha, em Goiás foram registrados quase 1.000 casos de crianças intoxicadas com medicações entre 2023 e 2024. Por isso, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, faz um alerta sobre esse problema. E quem vai falar mais sobre esse assunto para a gente, para evitar uma situação dessa, é a médica pediatra e coordenadora médica do ECAD, a doutora Mariana Bocaneira. Doutora Mariana, seja bem-vinda, tá tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada. Nós é que agradecemos a presença, até para falar de um assunto tão importante como esse, Com né? certeza. Isso, de que forma que isso está acontecendo? A mãe pega algum remédio que tem lá e acaba dando para o próprio filho, é isso? Isso, muitas vezes o que a gente vê é que são administradas as medicações, muitas vezes sem prescrição médica, sem ter passado pelo pediatra, e esse pediatra ter administrado, às vezes vai na farmácia, compra essa medicação e conforme a orientação ali do balcão faz essa medicação. Então a gente alerta da importância de sempre passar pelo médico antes de realizar qualquer uma dessas medicações. Doutora Mariana, quais são os medicamentos que normalmente são utilizados pelas mães que sem o conhecimento e a forma devida? É uma medicação assim que a gente, hoje nessa época que a gente está tendo muitos quadros virais, gripes, tosses, resfriados, então antitussígenos, que são remédios para tosse, que a gente não indica. Aqui é o xarope? Os xaropes de tosse, corticoide, a gente até fala, né, prednisolona, e são essas medicações que também não é o indicado para essas questões de tosse. A senhora falou no xarope, o xarope as pessoas vão na farmácia e compram, pensa que é uma situação normal. O que pode provocar na saúde da criança? Pode desde uma intoxicação leve, que a gente precisa que essa criança faça uma lavagem gástrica, quanto, em alguns casos, dependendo da dosagem, essas crianças pode ser fatal, né? Dependendo da quantidade, pode levar a óbito. O xarope, ele precisa de receita? Não. E aí, como é que a mãe faz? Muitas vezes ela vai por conta própria e às vezes compra essas medicações. E é isso que a gente tenta reforçar dentro do consultório. Pois é, a mãe comprando um xarope, como é que ela deve ministrar? Às vezes ela nem passa pelo médico. Ou não deve fazer isso? Não deve fazer isso. Não deve? Não, nunca. Nunca administrar nenhuma medicação sem que tenha sido prescrita por um médico. Nós estamos falando do xarope. Agora, a gente sabe que às vezes as pessoas gostam de usar anti-inflamatório, antibióticos. Usam muito? Usam muito, infelizmente. E a gente também sempre fala em consulta que nesses casos, por exemplo, a gente está tendo muitos casos de dengue. E anti-inflamatório a gente não usa em casos de dengue. Então, a gente fala que para utilizar qualquer uma dessas medicações, precisa ter passado pelo médico. A gente sabe que muitas vezes, doutora Mariana, as pessoas utilizam um antibiótico para uma determinada doença, um determinado problema, sobra um pouquinho, às vezes ele não toma tudo, deixa lá e acaba utilizando isso novamente. É coisa bem perigosa, né? Bem perigosa, tanto pela questão que tem validade. Sim. E a outra questão pode ter contaminação, certo? E o que a gente também pode ter é que não tem indicação de usar esse antibiótico. Aquela vez foi prescrita porque tinha indicação, o médico avaliou, deu aquela receita, mas às vezes é só um início de um resfriado ou algo que não tem indicação no momento. Então, o que a gente fala terminou aquela medicação, o antibiótico, descartar. Doutora Mariana, são quase 1.000 casos, né, registrados. Teve algum em que chegou numa tragédia, que é a perda de uma vida? Sim, a gente tem casos, Crianças infelizmente. já morreram por isso? Sim. A senhora lembra de algum caso, de algum medicamento que foi ministrado assim e que levou a essa situação? São muitos casos, eu estou pedindo muito. São muitos casos, assim, mas o que a gente fala, né, da gravidade, por exemplo, o paracetamol, que é uma medicação administrada para dor, febre, né? E acontece casos de ter hepatite fulminante e muitas vezes essas crianças podem evoluir para óbito quando É interessante, a senhora administrar. falou no paracetamol, a maioria das famílias tem em casa, né? Exatamente. Pensa que é um medicamento inofensivo. Uhum. E quando é que ele é realmente prejudicial? Quando utilizado da dosagem errada. Por isso que a gente, quando vai orientar dentro do consultório, a gente coloca a dosagem certa,
E o que eu sempre deixo bem orientado para as famílias dentro do meu consultório é deixar as medicações se necessárias. Aquelas medicações que pode ser que precise ser utilizado numa criança, por exemplo, começou uma febre ou um vômito, né, de acordo da faixa etária, eu já deixo todas aquelas medicações que consegue ser utilizado antes de passar por mim, mas tudo bem orientado e bem certinho com aquela família. Tem como a gente orientar aqui? Eu sei que é uma situação de uma entrevista, por exemplo. Às vezes a família está com uma criança e apareceu uma febrezinha ali e ela não, eu quero dar um remédio antes da consulta médica. O que ela deve fazer? Tem na bula, né? Sempre tem a bula. Vai lá. Na caixa tem a bula e lá está escrito a quantidade que... Algumas pela seringa, mas a gente sempre orienta. Nunca passou pelo médico, não vai fazer nenhuma medicação sem passar. Tem que passar por nós para fazer qualquer medicação. Qual é a outra orientação que a senhora repassa para os pais? Nós falamos aí do antibiótico, do anti-inflamatório, do paracetamol, do xarope. Quais são os outros medicamentos também que oferecem riscos? Algo que a gente vê muito, que às vezes acha que é homeopático, fitoterápico, e aí acha que por ser algo natural, não vai causar intoxicação e nenhum malefício para essa criança. E a gente sabe que não é assim. Alguns até não são liberados pela Anvisa, são medicações que às vezes a gente não tem tantos estudos e acabam ofertando para essa criança. Então, o que eu sempre falo, qualquer medicação sempre com orientação médica. Tá certo. Doutora Mariana Bocaneira, pediatra, coordenadora médica do ECAD. Obrigado. Obrigada a você, foi um prazer. Volte Obrigada. mais vezes para a gente dar orientação para a população. Com certeza.